Nós estamos fazendo esse mês uma série de mensagens chamada Aliança 10 anos de Lagoa, aprendendo a fazer a diferença. A ideia é que depois de 10 anos você pensa assim, puxa, a nossa comunidade tem 10 anos já, mas se você for ver, 10 anos ainda é a pré-adolescência ainda, a gente está ainda saindo no final da infância. E quando a gente está com 10 anos, a gente já consegue fazer algumas coisas, já não é mais totalmente dependente, não é mesmo? Com 10 anos de idade, uma criança já consegue, inclusive, começar a se dedicar para algumas atividades. Uma criança com 10 anos, se você ajudar ela com disciplina, com amor, com perseverança, ela vai conseguir fazer algumas coisas muito legais. Então, a nossa comunidade nos últimos 10 anos tem caminhado assim. Vem aprendendo, a gente nasceu aqui e a gente vem aprendendo a ser igreja. A gente vem aprendendo a ser uma comunidade que faz a diferença. Quais são algumas marcas da nossa comunidade, que você que está aqui nesse tempo, talvez não seja 10 anos, talvez seja menos, mas quais são algumas marcas da nossa comunidade que você gostaria que nós não perdêssemos nos próximos 10 anos? Comunhão, que mais? Simplicidade, ok, alguns reclamam que o nosso culto é simples, que a nossa comunidade é simples, mas é essa a ideia, é que seja simples e profunda. O que mais? Acolhimento, uma comunidade acolhedora. Legal, o que mais? Contemporânea, comprometida, o que mais? Original, ok. Para os de fora, ok. E aí, que mais? Essa comunidade é bastante musical, vindo de um músico aqui. Olha, tem coisas que a gente não quer perder nos próximos 10 anos. Só que para a gente continuar crescendo nessas marcas, a gente vai precisar de perseverança, a gente vai precisar de treinamento, a gente precisa de disciplina, de seriedade, de compromisso. No Antigo Testamento, quando você lê as Escrituras, todo ano, o líder da comunidade chamava o povo, principalmente Moisés, na época de peregrinação do deserto, e ele ensinava o povo todo o ano sobre a lei. Ao longo dos anos, o povo de Israel, uma vez por ano, tinha as suas festas em determinadas datas, onde os ensinos de Deus eram repetidos para que o povo fosse treinando isso, para que o povo fosse repetindo isso aos seus ouvidos e que chegasse ao coração. E quando chegasse ao coração, pudesse também sair do seu corpo e se transformar em atitudes, em práticas. Por isso que todo ano, nessa época do mês de março, a gente tenta falar um pouco sobre a Comunidade Aliança, sobre alguns valores. E hoje eu queria ler com vocês um pouco da nossa declaração de vocação. Eu não sei se você já viu a nossa declaração de vocação. Ela é uma mistura de missão com visão, e como ninguém consegue explicar direito qual que é a diferença um do outro, a gente juntou numa declaração de vocação. Isso aí está escrito no nosso banner ali fora, mas vamos ler juntos para ver se a gente começa a consolidar no nosso coração e mente para que nós estamos aqui? Somos uma comunidade cristã que comunica o Evangelho de forma Essa é a nossa vocação como igreja na cidade de Lagoa Santa. Você tem visto isso ao longo dos anos? Nós estamos crescendo nisso, não estamos fazendo isso bem ainda, mas estamos já bem melhor que quando começamos. Se você vai fazer parte da Comunidade Aliança, se você quer saber um pouco mais para que nós estamos aqui, esse é um bom começo para você entender por que nós fazemos do jeito que fazemos as coisas. Agora, como que a gente prega o Evangelho ou comunica o Evangelho de forma acolhedora e contemporânea? Como que a gente se move na direção de pessoas? Como que a gente incentiva essas pessoas a se tornarem discípulos de Jesus? Da onde que vem a base daquilo que a gente faz? Essa é uma comunidade comprometida com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Isso é inegociável, esse é um valor que a nossa comunidade não quer perder ao longo do ano. Você já tem visto, você que faz parte da aliança, você sabe como é que a gente leva a sério isso aqui, domingo após domingo.
Por que que as Escrituras são tão importantes dentro da comunidade cristã? Você sabe que no século XVI houve o evento da Reforma Protestante e os reformadores defendiam alguns valores que você já deve ter visto por aí em algum lugar. Quem nunca viu esses itens aqui? Você já deve ter visto em algum lugar. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo, glória. A aliança cristã e missionária, que é da onde a gente faz parte, ela vem de um movimento reformado, que nasceu no final do século XVIII, mas ela tem valores que vêm da reforma protestante no século XVI. E esses 5 pontos é uma boa síntese dos valores que os reformadores pregavam e ensinavam nessa época, defenderam em toda a Europa e, posteriormente, depois na América do Norte. Somente a Escritura, somente a graça, é somente pela graça de Deus que nós somos salvos. E é somente pela fé. E somente Cristo é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos. Somente Cristo fez por nós aquilo que nós tanto precisávamos, que era nos reconciliarmos com Deus. E a glória de tudo isso é somente de Deus. Agora, como que a gente sabe desses 4 últimos pontos aqui? Através das Escrituras. Então, as Escrituras é um ponto unificador de tudo isso. Porque é nas Escrituras que eu leio, que é pela graça, pelo favor imerecido que Deus veio ao meu encontro. É nas Escrituras que eu leio, que é só pela fé, não pelas obras, mas é pela fé. É só por Cristo. Eu sei isso quando eu leio as Escrituras e digo que Ele morreu pelos nossos pecados. E é só lendo as Escrituras que eu sei que no final dos tempos, toda a glória de tudo isso que aconteceu vai ser de Deus. Então, um dos valores que a nossa comunidade não quer perder nos próximos 10 anos, e os líderes dessa comunidade estão comprometidos, é uma comunidade que tenha a palavra de Deus como centro, norteador daquilo que ela ensina. O centro da nossa vida e existência é Jesus Cristo. É por Ele que nós vivemos. Mas a sua palavra é o parâmetro para que a gente possa construir a nossa fé. A fé cristã precisa confiar na Bíblia, requer confiança na Bíblia. Já que a peça central de cada culto é um sermão baseado no texto da Bíblia. Você e eu não podemos fugir desse negócio. Todo domingo você já percebeu? Se você não percebeu, eu vou te contar um segredo. Tudo que você canta aqui no domingo está baseado na Bíblia. Tudo que você escuta aqui, desse palco, aos domingos, e você que está aqui há 2 anos ou há 10 anos, tudo que você escuta aqui está baseado na Bíblia. Se você não confiar nisso daqui, no que está escrito aqui, você vai precisar reavaliar o porquê que você está tanto tempo escutando aqui. Quem está há 10 anos com a gente aqui? Levanta, Gisele, eu sei que é só você. Gente, a Gisele. A Gisele é a única pessoa da nossa comunidade que participou do nosso primeiro encontro público em Lagoa Santa. Pode sentar, Gisele. Lá na Pousada Coxo d'Água. E ela está aqui com a gente. Agora, Gisele, teve alguma vez que você veio nos nossos encontros e que a gente não abriu a Bíblia ou não projetou a Bíblia? Teve alguma vez que a gente falou alguma coisa baseada em outro material que não fosse as Escrituras? Por que que isso é importante? Você precisa decidir qual que é a tua perspectiva das Escrituras Sagradas. Porque isso vai definir o que você vai fazer nesse momento aqui. Se o seu tempo de domingo de manhã é valioso, ou é melhor você ficar em casa assistindo esporte espetacular, corrida de Fórmula 1, ou ir passear na lagoa. Se você não valoriza as Escrituras, vai ser difícil você continuar essa caminhada. Por isso o apóstolo Paulo, quando está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. A Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus, ou para que o povo de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto ele tem 2 verdades essenciais para a gente. Primeiro é que toda a Escritura vem de Deus. A Bíblia é algo inspirado por Deus. Deus soprou
soprou as Escrituras na mente de homens e mulheres que ao longo de mais de 2000 anos escreveram. Enquanto eles escreviam, sem saber que isso seria a Bíblia, Deus foi usando eles para nos falar sobre quem Ele é. E outra grande verdade desse texto é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia não é informar você, querido. O propósito da Bíblia não é te dar informações, mas te levar à transformação, para que você seja apto para toda a boa obra. E os meios pelos quais Deus faz isso é ensinando, repreendendo, corrigindo e instruindo você na justiça. Você quer ser transformado? Você quer crescer? Você quer amadurecer como discípulo de Jesus, como pessoa? A palavra de Deus tem poder para poder capacitar você a ser essa pessoa. Mas ela vai ensinar você ao longo da vida. Ela vai te repreender de vez em quando. Ela vai te corrigir. E ela vai educar você na justiça. Então, sente só. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você confia na Bíblia? Você não precisa me responder. Talvez você tenha dúvidas sobre a Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Ótimo. Se ela fosse escrita por extraterrestres, você acreditaria? Se ela fosse escrita por animais que falavam numa época bem distante, você acreditaria? Não. Então, ela foi escrita, sim, por homens. Mas eu quero te dar 4 razões assim, simples, para você poder acreditar nas Escrituras. A primeira é que a Bíblia é um documento que foi produzido ao longo de 2000 anos, homens diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, escreveram as Escrituras. E as Escrituras foram sendo reproduzidas, não tinha impressão nessa época. Impressão é de 500 anos para cá. Como que a Bíblia era reproduzida? Você tinha o couro de boi, que era seco, botava para secar no sol, e depois vinha escrevendo as Escrituras. Depois vêm os papiros, os pergaminhos e tal. O processo de reprodução dos manuscritos, dentro da cultura judaica, é muito preciso, é muito cuidadoso, é muito criterioso. Os camaradas contavam as letras. Então, quando ele errava uma letra, sabe o que ele fazia? Ele amassava e jogava tudo fora e começava tudo de novo. Textos com 1000 anos de diferença, quando você pega os manuscritos antigos, um texto que foi escrito em 1500 antes de Cristo, e um texto que foi copiado, a reprodução que chegou em 500 depois de Cristo, eles têm 95% de exatidão. Os outros 5% são muitas vezes erros de grafia, ou palavras que se perdiam nos manuscritos por causa do desgaste do material. Mas textos com 1000 anos de diferença dentro dessa cultura de reprodução tinham 95% de exatidão com o texto original. Então, quanto à exatidão, se isso foi modificado ao longo da história, você fique tranquilo, porque existem mais de 25 mil manuscritos hoje. 25 mil. Pra você ter uma ideia, quando você pega uma obra de Platão, por exemplo, que é de antes de Cristo, você tem coisa de 500 cópias. Quando você pega as Escrituras, você tem mais de 25 mil manuscritos que foram escritos, foram reproduzidos e copiados e espalhados ao longo da história. Por causa desse critério, você pode confiar que as coisas não se perderam ao longo dos anos. A harmonia interna dos escritos bíblicos, como eu te falei para você, é gente diferente. Num período de 1500 a 2000 anos, quem escreveu as narrativas estavam em lugares geográficos diferentes, viviam vidas diferentes, tinham culturas diferentes. Alguns estavam debaixo do Império Persa, outros debaixo do Império Egípcio, outros debaixo do Império Romano. Mas é impressionante quando você pega a Bíblia toda de Gênesis 1, que foi escrito num contexto onde o autor viveu sob o Império Egípcio e depois como livre no deserto. Você pega Gênesis 1 e vai até Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, onde foi escrito por um prisioneiro na ilha de Pátimos, 2000 anos depois. Você pega esse texto todo, é incrível a lógica do texto, a história, como que ela tem harmonia.
Os testemunhos externos também. O que é o testemunho externos? Constantemente alguém se levanta e fala assim, mas o rei Davi não foi um personagem histórico? O rei Davi nunca existiu. De repente, 30 anos depois, a arqueologia vai achar um negócio que fala, o rei Davi existiu. A cidade de Jericó era a mitologia. De repente, 50 anos depois, os arqueólogos achavam a cidade de Jericó lá no Oriente Médio. Alguns falam que a Bíblia não é confiável por causa da falta de evidências, mas ninguém tem uma evidência que contradiga as Escrituras. E a quarta razão, e mais importante talvez, os efeitos na vida daqueles que se expõem ao texto bíblico. Olha, tem um mistério aqui que a gente não consegue explicar, mas todo homem, toda mulher que se debruça nos textos bíblicos e que faz desse texto a sua fonte de inspiração, conhecimento, algo estranho acontece na vida desses homens e dessas mulheres. Eles começam a ganhar direção para a vida. Eles começam a ganhar firmeza. Mulheres, homens, jovens. Eles começam a ganhar consciência da existência. No capítulo 9 do Evangelho de João, tem um evento que um cego de nascença, ele é curado. E aí tem o pessoal que gosta das evidências, porque tem gente que se esconde atrás das dúvidas, sabe? Tem gente que, eu não acredito nisso porque eu não entendo essas coisas e tal, e deixa de levar em conta o que ele já sabe. Então, no capítulo 9 de João, tem um cego de nascença que é curado, e de repente, o pessoal que é da polêmica questiona ele e fala assim, mas como que isso aconteceu? Um absurdo, quem foi que te curou? Como é que foi? E chega uma hora que esse camarada fica tão de saco cheio que ele fala assim para o pessoal, gente, para de me encher as paciências. Eu só sei de uma coisa, eu não sei como é que ele fez isso, eu não sei como é que ele curou, como é que ele trouxe a minha visão de volta, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo, ponto. A relação com as Escrituras muitas vezes é assim, você não entende como que Deus soprou de maneira amorosa ao longo dos anos, isso na vida das pessoas. Mas você sabe que quando você lê e você pega os princípios dessas verdades e aplica na sua vida, elas te transformam. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? Correção, instrução na justiça. Agora, para quê que Ele nos deu a sua palavra? Para que Deus nos salvou? Para que a gente seja preparado para as boas obras. Meus irmãos, lembra de uma coisa, nós não somos salvos por causa das nossas boas obras, esqueça isso. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina que Deus nos salvou para que a gente fizesse as boas obras, para que como salvos Ele nos desse as boas obras para que a gente pudesse abençoar o mundo. Como que a Bíblia te prepara para essas boas obras? Essa é a pergunta. Como que a Bíblia muda você e eu? Você se considera alguém fácil de mudar? Quando as mudanças aparecem na sua vida, você flui, você fala, ok, mudanças, venham. Eu estou disposto a fazer diferente do que eu fiz a vida toda. Tem algumas causas que dizem os ditados populares que só Jesus na causa, não é mesmo? Será que você é esse tipo de pessoa? Irmãos, a gente tem consciência de que a gente é uma matéria-prima ainda, não é nem uma matéria-prima crua para ser moldada. Nós somos uma matéria-prima toda arrebentada, que foi tentando se fazer, e aí se perdeu, e aí não tem quem consiga restaurar de novo o propósito original. É que nem um desenho que você começa a pintar direto numa tela. Uma vez que você erra, já era. Tem que fazer o quê? Jogar a tela fora e começar outra. Mas Deus não fez isso. Deus começou a pintar, a gente bagunçou. E a gente olha para a tela, e a gente fala, como é que eu vou consertar isso aqui? E Deus fala, eu sou o pintor, eu sei como a gente pode consertar essa tela. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar ao longo da vida. O que é o ensino? A Bíblia é para nos ensinar, e ela faz isso de maneira preventiva, tá? Bíblia não é horóscopo. Quem usa a Bíblia como horóscopo, você tá viajando na maionese, cara. A Bíblia não é para isso.
De manhã você acorda e, deixa eu ver. Eu quero ver você fazer isso no aplicativo da Bíblia. Como é que você faz isso no aplicativo da Bíblia? Você rola assim, deixa a tela rolando, de repente você põe o dedo assim. Eu sei como é que é. É desse jeito, né? A Bíblia não é horóscopo para você ficar prevendo o futuro, jogando como se fosse um jogo de cartas. Uma vidência. Olha, eu estou vendo aqui nas Escrituras, eu estou vendo aqui que você, deixa eu ver, tirar uma palavra para você, e ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, e eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Isaías capítulo 13, versículos 8. Você pega um texto desse fora do contexto, você faz estrago. Para de ser menino, menina na fé. A Bíblia não é um horóscopo para você. A Bíblia também não é um amuleto. Se você deixar a Bíblia no porta-mala do seu carro, ela não vai proteger alguém de bater no seu carro. Se você botar o celular com o aplicativo aberto dentro do bolso, ele não vai impedir você de ser roubado. A Bíblia também não é um enfeite para você colocar na sua estante e deixar lá como enfeite, bonito, para combinar com a decoração. Ela não é nem porta-poeira também, tá? Para ficar aberto e pegando poeira. E aí quando você vai ler, ela dá aquela pulverizada na casa. Bíblia, as Escrituras Sagradas, não são aspirinas para você tomar quando você está mal. Bíblia Sagrada não é para você ir até ela quando as coisas estão ruins e você fala, eu não aguento mais, está difícil aqui, deixa eu ver o que a Bíblia me diz. Ela não funciona assim. A Bíblia ela tem uma função de ensino na sua vida que é preventivo. Ela te ensina coisas que talvez hoje você não serve para você, mas daqui uma semana, daqui um ano vai servir. Quantas vezes vocês vêm aqui e vocês escutam algo que vocês falam, para que é isso que o Fernando está falando? Mas daqui um mês, daqui um ano você se lembra e fala, puxa, que bom que eu aprendi aquilo. A Bíblia ela te traz esse ensino preventivo e por isso você que se diz discípulo de Jesus, as Escrituras precisam estar na sua mente e coração, elas precisam ocupar um lugar central na sua vida. Olha, Moisés, quando ele está no povo, com o povo de Israel, liderando aquele povo rumo à terra prometida, o Moisés começa a se perder em muitas atividades, e aí o sogro dele chega para ele e fala assim, Moisés, olha, a minha filha vai morrer desse jeito, vai ficar viúva desse jeito, porque você está trabalhando demais, você está cuidando de tudo, você não está tendo tempo para fazer as coisas, você levanta às 5 e volta às 11 para casa. Deixa eu te falar uma coisa para você, pega alguns homens desse povo, delega para eles a função para eles cuidarem dessas questões, e você, Moisés, se dedique a ensinar a lei ao povo. A vida de um discípulo de Jesus precisa ser marcada por essa busca de conhecer a vontade de Deus. O que muda na sua vida, meu irmão, é quando você ouve Deus falando com você e você se rende à vontade dEle. O que muda a sua vida não é quando você vem num encontro como esse e você sente um arrepio, embora faça parte você sentir um arrepio, faça parte você se emocionar, faça parte você ter algo que mexe com você emocionalmente. Mas o que vai de fato dar norte na sua vida é quando você ouve Deus dizer para você. E você fala assim, eu ouvi e eu vou me render a isso. Não é necessariamente eu senti, mas eu ouvi Deus. E eu compreendi a vontade dEle e eu me rendi a Ele. A Bíblia ela te ensina, mas ela também repreende você. E repreende a mim também. Qual que é a diferença? O ensino ele é preventivo. A repreensão é corretiva. A repreensão é depois que você já fez a barbaridade. Depois que você já cometeu. Depois que você já tomou aquele caminho. Se você se debruça nos textos bíblicos, se você é fiel nessa busca, a Bíblia vai pegar você e corrigir você, como por exemplo em Levítico. Levítico 19:17 é um texto de 3.000 anos atrás. Olha o que Levítico diz. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências do pecado. A palavra de Deus, muitas vezes, ela vem em forma de repreensão através de um irmão, de uma irmã de caminhada que você confia, de um irmão, de uma irmã madura.
A gente vive aquela cultura de todo mundo querer ser o cara legal, ninguém quer se comprometer com ninguém. Eu não quero falar que o fulano está tomando um caminho errado, porque se eu falar, ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar chateado comigo. Quantos amigos você tem? Quantos parentes você tem? E você vê essas pessoas tomando... Eu não estou falando de você ficar pegando no pé da pessoa, mas você vê que a pessoa está definitivamente tomando um caminho estranho. E você tem a coragem de sentar com essa pessoa e com toda a franqueza dizer, olha, não é esse o caminho. A palavra de Deus, ela capacita você a isso. Mas se você for ler as Escrituras, ela vai olhar para você e vai dizer, fulano, o caminho que você está seguindo não é por aí. Se não daqui 4, 5 anos, essa pessoa vai se dar mal. E vai colher as consequências do erro dela. E ela se deu mal porque você considerou mais importante a sua imagem do que ajudar a pessoa. E quando você considera mais a sua imagem, aí você foi pego na idolatria. Repreensão é um negócio ruim, gente. Mas é bom. Não é? Repreensão é um negócio ruim. Feliz é você se você tem um irmão, uma irmã, um marido, uma esposa, um filho, que é capaz de chegar em você e ser franco o suficiente para te repreender. Eu já ouvi algumas repreensões na minha vida. E as que mais me fizeram algo em mim foram as repreensões que foram feitas por pessoas que me amavam. Elas foram duras comigo. Uma das repreensões mais duras que eu já levei foi aos 18 anos, quando eu estava ainda estudando no seminário teológico, no sistema internato, que eu fiz um ano desse antes de ir para São Paulo. E teve uma situação lá, e eu lembro que o deão do seminário, ele me chamou um dia na sala, sentou comigo de frente, olhou para mim e falou assim, Fernando, enquanto você continuar agindo como um menino, as pessoas vão te ver como um menino. Engraçado que 10 anos depois, no meu primeiro ano aqui em Lagoa Santa como pastor, eu estava em Campinas numa avaliação de plantadores de igreja. E na avaliação eu titubeei na hora que eles perguntaram quem é o líder do projeto. E eu disse assim, sou eu, tal, o líder do projeto, mas tem um amigo meu que era o Len, né? Que ele é mais experiente, ele está lá e tal, ele está me ajudando, né? Ele que tem mais moral assim com o pessoal, mais respeito e tal. E eu lembro que um cara que hoje é um amigo meu, que é um pastor de Sorocaba chamado Renato, tem uns 2 anos mais que eu, ele olhou para mim e disse a mesma coisa. Ele falou, Fernando, enquanto você se enxergar como um menino, você jamais vai ser um homem. O primeiro disse, enquanto você agir como um menino, as pessoas vão te ver como um menino. O segundo disse, enquanto você se enxergar como um menino, você jamais vai ser um homem. As repreensões mudaram a minha vida. E você, tem pessoas que têm repreendido você? Você tem ouvidos para isso? Como que a palavra de Deus prepara você para as boas obras? Ela te ensina, ela te corrige, mas ela também... Ela ensina, ela repreende você, mas ela te corrige. A diferença é que a repreensão, ela visa mudar a tua atitude. Você já fez o negócio, muda de atitude. Mas a correção, ela visa mudar a sua mentalidade sobre aquele negócio. Ela vai realinhar a sua visão sobre certas coisas. Por exemplo, como que você enxerga as Escrituras? Para você, a Bíblia é um é um escrito de diálogos, poesias, narrativas, talvez uma fonte literária para você estudar o mundo antigo, ou a Bíblia é a revelação de Deus, que Deus deu a homens e mulheres ao longo de 2.500 anos, enquanto eles escreviam, não foi psicografado, foi algo inspirado, escrito ao longo desse período, e que ele deu a esses homens e mulheres para que a gente soubesse quem ele é e o que ele espera de nós. São 2 visões diferentes. Uma tem a Bíblia como um relato de contos, diálogos e documentos para consulta. A outra
ver a Bíblia como a palavra de Deus capaz de discernir as nossas vidas. Se você está numa ou outra, a correção ela vai te alinhar. Por exemplo, quando você está refletindo num texto bíblico, e você chega num trecho onde esse trecho vai de encontro, ou vai contra o que o teu professor preferido fala, o que o teu poeta, o que o teu cantor, ou o que a tua novela preferida fala, o teu seriado, o teu ator preferido diz, que o teu terapeuta diz, com quem você fica? Ou com quem você deveria ficar? Essa crise não acontece só com vocês, comigo que sou pastor também acontece. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu vejo coisas e eu penso, olha, se a palavra de Deus é central na minha vida, ela vai construir na minha mente e no coração uma perspectiva saudável da relação com Deus. É por isso que eu não abro mão da nossa comunidade ser uma comunidade centrada na palavra de Deus, em tudo aquilo que a gente vai fazer. Mas Paulo termina esse trecho dizendo, Deus usa a sua palavra para nos preparar para as boas obras. E Ele faz isso nos corrigindo, mas também nos instruindo na justiça. Disciplina, treinamento, essas entortadas que a Débora dá aqui, gente, né? Só de olhar, eu já sinto umas pontadas assim. Imagina se eu for fazer esse negócio. Mas sem disciplina e sem treinamento, você não evolui nesse negócio. A vida cristã e a vida como um todo também, sem disciplina e treinamento, sem repetição, sem insistência, você não consegue. O termo que Paulo usa aqui é um termo grego, paideia, que é justamente a maneira como a sociedade grega usava para treinar, sabe o quê? As crianças nas escolas, para se tornarem homens e mulheres naquela sociedade. Instrução, um conjunto de práticas que envolve disciplina e treinamento. O que pais precisam fazer com filhos. Sabe o que pais precisam fazer com filhos? Discipliná-los e treiná-los. Porque tem pais que acham que filhos é que nem galinha no quintal, você solta e deixa. Dá comida e água e pronto. Se você fizer isso, não vai ser um bom resultado. Filhos precisam ser... você precisa olhar para eles, você precisa pensar eles. Porque eles não conseguem pensar por si, muitas vezes. Você precisa ter o projeto para ele, você precisa dizer para ele, olha, vem cá, agora é hora de fazer isso. Agora é hora de fazer aquilo. Esse ano você vai fazer isso. Aquele ano você vai fazer aquilo. Agora você não veste isso. Agora você veste isso. Pais precisam olhar para os seus filhos e discipliná-los. Que tem hora para fazer algumas coisas. Porque senão o filho fica lá em casa, largado, olha que quer comida, ele grita, pai, mãe, estou com fome. E a mãe que é disciplinada, fala, minha filha, daqui meia hora o almoço vai ficar pronto, tá bom? Mas eu quero agora. Aguenta. Pais e filhos, numa comunidade cristã, pais treinam seus filhos e dizem, agora é hora do louvor. Senta, ouve, cante junto. Vocês pensam que eu não faço isso com os meus filhos? Meus filhos estão aqui na hora da música. Eu olho para eles e falo assim, canta junto. Treinando, estou disciplinando. O que você precisa para mudar, meu irmão? Você precisa de algo que alcance a sua mente ou as suas atitudes primeiro? Sabe que essa é uma grande discussão no meio pedagógico, no meio psicológico, né? O que de fato muda a nossa vida? É quando a gente muda a mente primeiro ou quando a gente muda os hábitos primeiro? O que é mais fácil para você, mudar a mente ou mudar os hábitos? É mais fácil mudar os hábitos. A fé cristã trabalha não os nossos hábitos primeiramente, ela trabalha primeiramente a nossa mente. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, já dizia há 2000 anos que o que nós precisamos para mudar
são os dois. Nenhum nem outro, os dois. Mente e hábito. Olha só, ensino e correção tem a ver com a sua mentalidade. Tem a ver com você refletir sobre algo, ou preventivamente, ou depois que você já fez, e você mudar a mentalidade. A repreensão e a instrução vai focar nas suas atitudes, vai focar nos seus comportamentos. Olha a pergunta que você precisa responder nessa manhã. Aos domingos, nos grupos de vida, nessa comunidade, a palavra de Deus está a todo momento te ensinando, te repreendendo, te corrigindo e te instruindo. Para quê? Você já sabe responder essa pergunta? Para que você tem se submetido a esse processo? Para que você vem domingo após domingo aqui? Me ouvir? Ouvir o Crasso, o Teco, a Lu? Qual que é a razão principal? Deus sabe por que Ele está te ensinando, repreendendo, corrigindo e te instruindo. Para preparar você e todo o seu povo para as boas obras. Para você ser alguém diferente. Para você ser alguém abençoador. Para você ser alguém que sabe lidar com a vida. Algumas igrejas correm um perigo muito sério. Porque tem pastores que pregam muito bem, muito bem mesmo. Eu morro de medo quando eu sou convidado para pregar às vezes na igreja de um colega meu, que eu sei que ele prega muito bem, e eu falo, caramba, velho, esses caras comem uma baita de uma refeição todo domingo aqui, os caras chamaram eu para levar o arroz e o feijão para ele. Né? A única diferença é que eu pego o arroz e feijão e faço um enfeitezinho no prato e tal, parece que é mais bonito, mas alguns dos meus colegas se esquecem que a palavra de Deus não foi nos dada para termos informação. Porque eles pegam a pregação e eles trazem as informações do século tal, a palavra no grego tal, né? Quantos livros tinha antes, quantos livros tinha depois. E a maior parte da pregação é de informação. Mas a palavra de Deus não foi nos deixada para a informação. Ela foi nos deixada para vivermos a experiência da transformação. E o grande desafio hoje da igreja evangélica protestante ou dos discípulos de Jesus católicos no Brasil e no mundo, não é trazer informação para o público. Porque informação, você vai no Google e digita, ponto. Até se você quiser saber informações da Bíblia, o Google te dá. O nosso grande desafio é aplicar a palavra. É pegar aquilo que a Bíblia nos diz e dizer para que isso serve. O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai fazer de mim? Quando essas duas coisas, informação e transformação, estão desconectadas, é inútil você ler a palavra de Deus. Não adianta você saber que a Bíblia tem 66 livros, 27 no Novo, 39 no Velho. Não adianta você saber que o apóstolo Paulo era um judeu do primeiro século, que era da turma dos fariseus, os mestres da lei. Não adianta você saber que o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus e o único rei de Israel que não se prostrou aos ídolos. Todos os seus outros antecessores se prostraram diante de ídolos. Não adianta você saber que Moisés viveu 1500 anos antes de Jesus. Não adianta você saber essas coisas. O alvo não é esse. Se essas coisas não têm feito você mudar, meu irmão. Se essas coisas não têm transformado você e preparado você para boas obras. Tem gente, como eu disse, que se esconde atrás das dúvidas. Não, mas eu não vou porque a Bíblia, ou eu não vou aceitar isso porque eu não entendo como que isso foi feito. Ok, mas e o que você já entendeu? Mark Twain falava, a minha preocupação com a Bíblia não é as coisas que eu não entendi. Minha preocupação é o que eu vou fazer com as coisas que eu já sei que tenho que fazer. Porque a Bíblia, ela quer fazer de você e de mim, um homem e uma mulher, que sejam luz no meio desse mundo de escuridão. E escuridão densa, porque olha a realidade que a nossa nação vive hoje. Tragédias, corrupção e tudo mais. A Bíblia quer fazer de você, jovem,
Alguém que viva diferente no meio de uma geração que se esqueceu de Deus e que cultive valores que vão construir em vocês pessoas que valem a pena seguir. O propósito da Bíblia não é te informar. O propósito da Bíblia é transformar você, meu irmão querido. Por isso, centralidade da palavra. Como discípulo de Jesus, a palavra de Deus precisa estar no seu coração e na sua prática diária. Aí a transformação vem. Se você leva muito a sério esse negócio de ser parte de uma comunidade cristã, onde toda semana você tem que ficar aqui me ouvindo por 1 hora mais ou menos, você precisa refletir se esse tempo é valioso para você ou não. Você tem que perguntar, os meus conceitos têm sido transformados? Lembra, Deus não me salvou por causa das boas obras, mas Ele me salvou para as boas obras. A pergunta que você tem que fazer é, ao longo dos anos que eu tenho ouvido a palavra, eu tenho me tornado um bom marido? Ou um melhor marido para minha esposa? A palavra que eu ouço aqui domingo após domingo me leva nessa direção? A palavra que eu ouço aqui nos grupos de vida me faz de mim uma esposa melhor? Faz de mim um filho, uma filha melhor? Um pai e uma mãe melhor? Faz de mim um jovem universitário engajado em coisas que de fato valem a pena? Tem feito de mim uma pessoa que não sou casado, não tenho filhos, sou solteiro, ou tenho filhos e sou solteiro? Tem feito de mim alguém que vive com integridade? Se você não tem vivido essa experiência ao longo do tempo que você tem ouvido a palavra aqui, é porque talvez você está só recebendo as informações. Mas a transformação não tem acontecido porque ela chega no seu coração e para. Você não bota em prática. Se você tiver um tempo diário com Deus, 15 minutos, 10 minutos, lendo, refletindo, orando, dizendo, Deus, o que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor está falando comigo através desse texto? A transformação vai vir. Se você se abrir para ser ensinado, repreendido, corrigido, instruído pela palavra, ela vai fazer isso em você. Isso vai levar um tempo, mas ela vai fazer isso em você. Agora tem um outro ponto que eu quero terminar com ele. Se você não sabe o propósito de algo, pergunte ao Criador. Do contrário, você vai usar mal esse negócio. Quer um exemplo disso? Todos nós, em algum momento, já vivemos na infância com uma coleguinha, um coleguinha, que era aquele mexilhão, mexia em tudo. Chegava em casa e começava a pegar as coisas, e fazer assim, e bater. Ainda assim tem isso hoje. Né? Na época, o pessoal falava que era uma criança mal criada, mal educada, hoje é superativo. Mas, na casa de um determinado homem, uma dessas menininhas chegaram, a amiguinha do seu filho chegou e viu esse objeto em cima da mesa e pegou esse objeto e disse, olha, uma máscara de oxigênio. Olha, que legal essa máquina, olha, eu posso andar na fumaça com ela, ó. E aí, o pai olhou assim, falou assim, meu, por que essa menininha mexe em tudo, né? Ela não sabe qual que é o propósito dessas coisas, aí ela faz um mau uso disso. Isso, na verdade, é um protetor para evitar situações como essa. É um protetor genital masculino. E você imagina alguém que não sabe o propósito disso, pegando e fazendo... máscara de oxigênio. Eu sei, você está olhando e fala assim, Fernando, eu não acredito que você teve coragem de dar esse exemplo. Eu sei. Mas você concorda comigo? Você concorda comigo que quando você não sabe o propósito de um negócio, é melhor você perguntar, porque senão você vai usar mal? Se você não sabe o propósito da sua vida, pergunta para o Criador. Porque senão você vai fazer mal o uso dela. Se você não sabe por que você está naquela empresa, trabalhando naquele lugar, pergunte para o Criador.
Porque senão você vai fazer mau uso disso. Não pergunte para o seu terapeuta qual o propósito da sua sexualidade. Pergunte para o Criador. Porque se você não souber qual que é o propósito do sexo, você vai fazer mau uso disso. Se você não sabe qual que é o propósito de filhos, pergunte para o Criador. Sabe por quê? Senão você vai fazer deles ídolos na sua vida. E daqui a pouco você vai estar acendendo velas e se prostrando diante deles, fazendo deles os reis da sua vida. Se você perguntar ao Criador, a palavra dele vai dizer para você para que servem os filhos, para que é o sexo, para que ele te colocou no trabalho que você está, qual que é o propósito dele para a sua vida. Por isso que nós queremos, apesar de termos 10 anos como comunidade, ser uma igreja que não deixe de perguntar a Deus o que Ele quer de nós. Sabe como que Ele nos responde isso? Através da sua palavra. Quem sabe hoje você vai entender o porquê que a gente termina, né? Os nossos encontros aqui aos domingos com essa expressão para refletir e praticar. Eu diria, leia a palavra diariamente, querido. Você é um discípulo de Jesus? Leia a palavra diariamente. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia, Fernando, assim não entendo. Nós temos ali no fundo devocionários que você pode ler uma vez por dia. Todo dia. Ele vai te guiar. É baratinho, R$20. Você tem um programa para o ano inteiro. Você vai ler durante a manhã. E ele mesmo tem umas perguntas para te ajudar a refletir. O que Deus quer fazer? Não se atenha às informações. Concentre-se no propósito da palavra. Quando você estiver lendo um texto da Bíblia, não fica perguntando, mas será que isso aqui é assim? Mas como que ele fez isso? Mas... Não. Se pergunte, Deus, o que você quer falar comigo nesse texto? O que o Senhor precisa mudar em mim? Resista a ficar filosofando, conceitos vagos. A gente tem espaços para isso, para conversar sobre essas polêmicas. Tá? A gente pode conversar. Mas na sua caminhada diária, deixa eu te dizer um negócio. Quanto mais polêmico você for, menos transformação você vai experimentar. Quanto mais polêmico você for, menos transformação você vai experimentar. Pessoas com mais pendências na vida, que não conseguem sair do lugar, que não conseguem alcançar a maturidade ou a transformação, geralmente são pessoas mais propensas a ficar discutindo coisas pequenas ou coisas que não precisam ser discutidas. Eu trouxe para vocês hoje. Esse ele é velhinho já. Diário da Jornada. Está acabando. Aqui eu anoto algumas vezes algumas coisas do tempo devocional que eu faço. E em 9 de setembro de 2015, eu estava lendo Josué capítulo 1. E eu escrevi algumas coisas assim. Josué capítulo 1 tem um trecho bem conhecido, que diz assim, seja forte e corajoso. E eu escrevi assim, seja forte e corajoso é a marca do capítulo 1 de Josué. Por que Josué precisava tanto disso? Ele estava assumindo a liderança de um povo enorme em plena guerra. Ele ia substituir Moisés, ele liderava o povo de Deus. E aí eu coloquei a minha reflexão. Essa frase vem num momento da minha vida onde estou justamente fraco e com muito medo. Fraco porque parece que estou só, me sentindo abandonado por muitos. Medo do futuro, a igreja não tem dinheiro, e eu temo ter que deixar o ministério pastoral para ter que me dedicar mais especificamente ao sustento da minha família, em outra área que eu não sou preparado. Temo pela igreja que parece viver um período
nebuloso. Sinceramente, não sei se Deus está me falando, seja forte e corajoso, ou se é o fim de tudo que Ele quer. Eu posso olhar para trás hoje e pensar que, e concluir que naquele dia, Deus estava falando para mim, Fernando, seja forte e corajoso. 3 anos atrás, quase 4 anos atrás. Sabe onde que eu escutei seja forte e corajoso? Na palavra de Deus. Se eu não tivesse lido a palavra, eu não teria sido ensinado, corrigido, repreendido e instruído. E por isso que nos últimos 4 anos eu venho disciplinadamente sendo instruído a seguir em frente. E por fim, irmãos, durante os nossos encontros no domingo aqui, escute aquilo que é dito. Se você ficar com os olhos abertos, já é um bom começo. Se você não dormir. Mas você vai ter que decidir o que você vai fazer com o seu celular, por exemplo, se você não estiver anotando as coisas da palavra. Você vai ter que decidir o que você vai fazer com a tua vontade insaciável de beber água ou de fazer xixi. Porque o que você escolhe fazer nesse momento de reflexão diz se você leva a sério ou não esse momento. Se esse momento é um momento de reflexão na palavra de Deus ou se é meramente um momento de entretenimento. Anote. Anote o que eu falo. Sabe por quê? A minha pregação não é a verdade. A minha pregação não é a verdade. A palavra de Deus é, a minha pregação não. Então anote. E depois, durante a semana, você vai conferir o que eu disse. E se você chegar à conclusão que o que eu disse é a palavra de Deus, se renda. Não briga comigo. Briga com Deus. Mas anote. Reflita. Deixa Deus falar com você. E eu tenho certeza que, apesar de termos apenas 10 anos, se nós formos uma comunidade que se deixa ensinar, repreender, corrigir e instruir, Deus vai nos conduzir para a maturidade. Assim como seus filhos, se você ensiná-los, repreendê-los, corrigi-los e instruí-los, não tem como dar errado. Vamos orar? Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer de nós? Cada um que está aqui nessa manhã, Pai, talvez esteja fazendo essa pergunta. Como podemos fazer da Tua Palavra o centro da nossa vida? Quais são as áreas da nossa vida, ó Deus, que claramente a Tua Palavra ainda não tem sido a autoridade? Vem, Senhor, fala a nossa mente, ao nosso coração. Muda os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Mantenha essa comunidade, Senhor, em Lagoa Santa, sempre zelando pela Tua Palavra. Uma comunidade que ensina o Teu Evangelho e aconselha a partir dela, da Tua Palavra. Levanta no nosso meio, Senhor, amigos e amigas de caminhada, que em conversas informais, que em meio à amizade, exalem os valores da Tua Palavra. Gente que nos ensina, que nos repreenda. Sopra sobre nós, Senhor, nessa manhã, movendo os nossos corações, para dedicarmos mais tempo com a Tua Palavra, tempo de silêncio, de reflexão, de leitura. E principalmente, tempo para nos rendermos a Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.